Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, já que falamos de avivamento espiritual. No primeiro capítulo, nós vamos ler no primeiro capítulo, do verso 6 até o verso 11. E depois, no capítulo 2, do verso 1 até o verso 14. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete saber o tempo ou as épocas, porque isto o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, Jesus foi elevado às alturas, e a vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, virá do modo como o vistes subir. Continuando no capítulo 2, diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Assim, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Eles estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, pois esta é a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Até aqui. Ainda em pé, oremos. Pai, é bom, Senhor, estar na tua casa. É bom, Senhor, estar diante da tua palavra. É bom, Senhor, ouvir a tua voz. Por isso, Senhor, rogamos, fala ao coração de cada um de nós. Pelo poder do teu Espírito Santo, inunda a nossa mente e coração da tua presença, da presença do teu Santo Espírito, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode assentar
E eu peço, por favor, que você mantenha a sua Bíblia aberta, mesmo que corra o risco aí no celular de acabar a bateria, você me acompanhe na palavra, né? Eu não quero falar nada que não esteja claro na Escritura. O livro de Atos dos Apóstolos é uma continuação dos Evangelhos. Todos sabemos, são Mateus, Marcos, Lucas, João, e em seguida vem Atos dos Apóstolos. Alguns estudiosos na vida da igreja disseram que o nome do livro não deveria ser Atos dos Apóstolos, deveria ser Atos do Espírito Santo, porque é notório que tudo que acontece de impactante e que gera vida, que gera milagres, gera coisas sobrenaturais, no livro de Atos dos Apóstolos é gerado pelo Santo Espírito de Deus. Se você abrir nos últimos capítulos, ou melhor, no último capítulo do Evangelho de Lucas, que é o mesmo autor do livro de Atos, você vai encontrar lá uma frase mais ou menos assim. Eu vou ler para você. Capítulo 24 de Lucas. E lhes disse assim, verso 46, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. A cena que nós lemos na abertura do livro de Atos nos mostra a maneira humana com que os seguidores de Jesus viam a sua presença. Embora Jesus tivesse advertido e dito que chegaria o momento que ele iria para junto do Pai, a sensação e a experiência da presença física de Jesus fora sempre um estímulo, um consolo, uma segurança. Quando dava fome, caminhando com Jesus, ele multiplicou os pães, os peixes, sustento garantido, sustento físico garantido. Quando eles navegavam pelo mar da Galileia e o mar ficou bravio, com ondas e vento, e eles estavam pensando que iam morrer, o Senhor Jesus, ali presente, acalmou o mar, acalmou o vento. E assim sucessivamente, em situações de impasse, em situações que a multidão se acercava de Jesus, eles viam o poder de Deus que saía, emanava da presença de Jesus. Por isso, quando cumpre-se essa profecia de Jesus e ele é elevado aos céus, o texto bíblico narra para nós que Jesus foi sendo elevado e eles ficaram acompanhando. Porque lembrem, Jesus não apenas disse que iria para junto do Pai, mas disse também que voltaria. E eu fico imaginando que eles começaram a olhar para os céus e pensar, Maranata, vem Senhor Jesus. Ou seja, ele foi, mas ele deve voltar logo, porque não dá para viver sem a presença de Jesus. Como é que se resolveria este problema? Eles não saíram do lugar. Eles não mudaram de posição. Eles ficaram olhando para os céus. E o Senhor, chegando lá em cima, junto do Pai, vendo aquela cena, disse, manda um anjo lá, falar para eles que eu vou voltar, mas ainda agora não. Porque se o anjo não viesse conversar com eles, estão lembrados que o anjo chegou lá para eles, para falar para eles, olha, eu fico imaginando assim, eles estão lá olhando o céu, alguém bateu no ombro deles, olha, deixa eu dar um recado para vocês, ele foi, mas ele vai voltar. Mas qual é a solução?
A solução é que eles tinham esquecido de uma coisa, que a igreja, na história, muitas vezes esqueceu. Eis que vos envio a promessa do Pai. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Preciso, pela caminhada que tenho, contar para vocês alguma história, como é que o Espírito é dispensado, derramado até os confins da terra. Todos conhecem a história da dominação do comunismo no leste da Europa. Tem um país muito pequeno que fazia parte da União Soviética, chamado Estônia. E quando os soviéticos, os russos, entraram na Estônia, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi prender o superintendente da nossa igreja, reverendo Eduard Kuhn, requisitar o templo, um templo que comportava 500 pessoas da nossa igreja, transformar o templo num ginásio e levar o reverendo Kuhn para a Sibéria como prisioneiro de consciência. Significa alguém que discorda do governo, não pode estar no meio do povo para semear essa discórdia. Então, campo de concentração. Durante 25 anos, esse homem de Deus, ele tinha direito de enviar uma carta por mês para a família. Ele decidiu mandar uma carta por mês para cada uma das suas ovelhas naquela cidade. 25 anos, escrevendo 12 cartas por ano, ele pastoreou aquele povo. E Deus, como todo poder humano é transitório, como toda glória humana é como a erva, seca-se a erva e cai. Mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Após a queda, no ano de 1989, libertaram o reverendo Kuhn. E ele voltou, o templo foi entregue. E aquele projeto caiu por terra, porque o que permanece é o que é feito sob a direção do Espírito Santo de Deus. Se você tiver o privilégio de ir a Tallinn, na Estônia, você vai encontrar um templo metodista junto ao centro da cidade, cheio, e esse homem que já está com o Senhor. Um detalhe, depois da sua volta, ele ainda viveu 11 anos. Voltou com quase 80 anos de idade. Toda reunião das irmãs na igreja, reunião dos juvenis na igreja, lá estava o reverendo Kuhn. Sentava na reunião, começava a reunião, estavam cantando, acabavam de cantar e levantava a mão. Aí o pessoal tinha aquele respeito pelo aquele homem, dava a palavra para ele. Ele ficava de pé e dizia: se a igreja metodista não evangelizar, não ganhar almas, não há razão para ela existir. Sentava. Dali uns 5 minutos ele levantava a mão de novo. E assim era em todas as reuniões. Durante 11 anos que ele ainda viveu, ele levantava para dizer: há uma paixão que vem do coração de Deus, pelo poder do Espírito Santo, dando à igreja uma grande tarefa: ganhar vidas para o Senhor Jesus. E essa é a razão pela qual Deus levantou a sua igreja. Repita comigo: e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e aqui em Petrópolis. Amém? Agora, devo eu dizer para você que você não pode testemunhar o que você não viu. Você não pode testemunhar o que você não sentiu. Você não pode testemunhar o que você não experimentou. Domingo passado eu estava na roça. Quase levei o pastor Evandro comigo, que ele gosta da roça, sabe? Eu não estou chamando você de roceiro, né? Mas
Não sei quantos vocês ouviram falar de Vargem Alta. Para lá de Friburgo, um pouco antes de Talcara, para lá de Cantagalo. Nossa igreja está no meio do campo, não tem nem casa perto. Mas a igrejinha estava cheia, muito cheia. E ali naquele lugar, tão simples, pessoas humildes, a gente ouviu testemunhos. A igreja estava fazendo 118 anos. Ouviu testemunhos impactantes de frutos que foram gerados assim no meio do campo, que estão espalhados por todo o Brasil, semeando vida. Havia coisas para contar. As pessoas experimentaram o poder de Deus. Quando eu comecei meu ministério, o pastor me convidou, vocês vão ouvir algumas histórias, tá bem? Eu saí do seminário certo que um novo Billy Graham estava surgindo. Fui nomeado para a igreja em Nova Iguaçu, pastor de tempo integral, Queimados, e cheguei com aquele entusiasmo, com aquela energia, né? Preguei 9 meses sem nenhuma conversão, irmãos, irmãs. E eu pensei assim, tem alguma coisa errada. Ou Deus não é Deus, ou eu não tenho chamado. Sei que deu setembro, melhor dizendo, recebi notícia que minha mãe estava enferma em Porto Alegre. E eu fui. E chegando lá, eu tinha sido, enquanto seminarista ajudante numa igreja. Eu fiz meu curso, comecei meu curso lá, porque havia sido fechado no ano de 68 a Faculdade de Teologia. E como ajudante de um pastor, impregnado por coisas revolucionárias, eu criei mais dificuldade de pastor do que abençoei a igreja como seminarista. E Deus tocou no meu coração que eu precisava acertar isso. Muitas vezes, nós não percebemos, mas nós, na nossa caminhada, damos legitimidade ao inimigo para nos acusar. Porque eu não sei se você sabe que a palavra diabo e a palavra Satanás, a palavra Satanás é uma palavra hebraica, e diabo é a transliteração dessa palavra para o grego, que significa o acusador, o atormentador. Ele está girando sobre a terra em busca de brechas que eu e você deixamos para nos acusar. Eu costumo ensinar e aprendi de Deus e na palavra que consciência pura, que Paulo frequentemente menciona ministrando ao seu discípulo Timóteo, é a consciência que todo pecado que você cometeu, você já pediu perdão a Deus. E toda pessoa que pecou contra você, te ofendeu, você já liberou perdão. Então, o adversário da sua alma não tem como te acusar. Eu cheguei lá e Deus tocou no meu coração que eu tinha que pedir perdão ao pastor Moisés. Eu fui lá. E lá encontrei um primo meu que já estava num movimento de renovação espiritual. E ele disse, Paulo, isso era quinta-feira. Paulo, toda sexta-noite tem uma reunião de busca de poder na capela do colégio. Eu falei assim, isso é coisa de pentecostal. Não, Paulo, é uma bênção. Ele insistiu tanto que eu fui. Cheguei na reunião, capela quase cheia. Os dois pastores, pastor Erasmo e pastor Moisés. E eu sentei bem atrás. Mas num dado momento, depois de alguns cânticos, eles vieram orando pelas pessoas. E quando oraram por mim, irmãos, oh, aleluia, eu fui eletrocutado pelo poder do Espírito Santo. Fiquei sem fala. Saí dali, cheguei em casa, eram quase meia-noite. Um frio tremendo, setembro, ainda muito frio lá no sul. Falei para a Glaucia assim, para vocês conhecerem a minha mulher, falei assim, Glaucia, fui batizado com o Espírito Santo e orei em línguas. Ela virou para mim, dorme amanhã, você me conta. A minha excitação era muito grande, né? Conclusão, irmãos e irmãs. De final de setembro de 1974 a dezembro, 34 pessoas se converteram na minha igreja. Abri 7 congregações, seria hoje 7 células, né? 7 congregações em menos de 6 meses.
com pessoas novas convertidas que deram as suas casas para nós ministrarmos a famílias naquele lugar. Amados irmãos, eu sei o que é viver na carne e viver no Espírito. A diferença é muito grande. O que o Senhor faz com a nossa vida não tem limites. É a nossa fé que põe limites. E os exemplos estão aqui. Vocês lembram quem eram esses 12 discípulos? Esses 12 discípulos eram os improváveis. Não era a elite de Israel. Pedro, que prega o primeiro sermão depois do dia de Pentecostes, que nós vamos celebrar domingo que vem, é domingo de Pentecostes, era um homem rude, grosseiro. Vocês querem um exemplo disso? Era um homem capaz de, diríamos assim, de coisas profundamente espirituais e profundamente carnais. Quando Jesus perguntou aos discípulos, que dizem os homens que eu sou? Pedro, assim, guiado pelo Espírito, se levantou, como sempre, tomando iniciativa, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Enquanto alguns diziam, não, tu és um profeta, tu és Elias que voltou, ele disse, tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus virou para Pedro e disse, bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, que não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Mas agora, pasme você, meu irmão, minha irmã. Não se passou nenhuma hora. Jesus continuou a fala dele e disse, é necessário que o Filho do Homem seja preso, sofra e ressuscite ao terceiro dia. Aí vem o Pedrinho. Agora já não é Pedro, não, é Pedrinho mesmo. Chegou ali perto, Senhor, fala isso não, Senhor. O Senhor vai ser, aqui já é suposição minha, o Senhor vai ser rei, eu vou ser o primeiro-ministro, como é que o Senhor vai morrer? Não pode morrer, não. Jesus olhou para ele e disse, arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Entenderam? Quando a gente se deixa dominar pela carne, os interesses humanos, terrenos e bem baixos se prosperam na nossa vida. Mas quando o Espírito nos toma, nós crescemos. A nossa estatura no reino de Deus é maior. E nós nos tornamos protagonistas. Nós não nos tornamos observadores que estão assistindo o que está acontecendo com os outros. As coisas começam a acontecer na nossa vida, na nossa casa, porque nós decidimos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Isto é avivamento. Não é um movimento externo a nós, avivamento. Não é um movimento que a gente vai, olha e fica impressionado. Avivamento nos impressiona sim, mas avivamento é algo que incendeia o meu coração. E me faz testemunhas. E me permite viver coisas sobrenaturais. No dia de Pentecostes, eles estavam reunidos no mesmo lugar. Jesus já tinha ressuscitado, eles já sabiam disso. Mas o máximo da obra que eles fizeram foi reunir o grupo e eleger um substituto para Judas. Olha só. Eles elegeram Matias. Tadinho do Matias. Entrou ali e nunca mais apareceu. Por quê? Iniciativa humana, irmãos. Nada contra Matias. Nada contra Matias. Mas era iniciativa humana. Vamos reorganizar o colégio apostólico. Vamos dar um jeitinho para ter 12 de novo. Você sabe todo o simbolismo do 12 para os judeus. Elegeram Matias. Mas continuaram fechados entre quatro paredes. Por quê? Com medo dos judeus, das autoridades judaicas. Quando o Espírito se ausenta, quando a ausência do Espírito, o medo se avoluma, o temor cresce e nós vamos diminuindo. Vamos ficando sujeitos às intempéries, vamos ficando sujeitos às nossas limitações humanas. Mas aí, o Espírito de Deus é misericordioso. Ele quer cumprir o seu papel. A ausência de Jesus física foi suprida, segundo ele. Eu vou para o Pai, mas enviarei o Paráclitos,
traduzido em algumas Bíblias pelo Consolador, mas também pode ser traduzido por o Amparador, aquele que segura você, aquele que te empurra, aquele que move, porque o Espírito de Deus é movimento. A palavra Espírito na língua grega é pneuma, e na língua hebraica é ruach, que é sopro, é vento, é movimento. Por isso eu gosto da ideia, pastor, igreja em movimento, não é? Veja só que diferença. Antes do Pentecostes, cerrados dentro de 4 paredes. E aí vem o Espírito de Deus. E todo o temor vai embora. E toda a preocupação vai embora. E eles vão para a rua. E quando o Espírito vem, meus irmãos, a gente ouve, a gente percebe. Quando o Espírito vem, as pessoas ficam diferentes. Há uma paixão, há um interesse pelas coisas de Deus. Eu fico impressionado como que, e agora, em tempos de Copa do Mundo, como o Brasil começa a se transformar. As pessoas ficam mais nacionalistas, espírito de brasilidade. É impressionante quando o Flamengo ou o Vasco estão na frente do campeonato. As pessoas vestem a camisa. Quando perde, as camisas desaparecem. Mas quando ganha, as camisas aparecem. Por quê? Porque há paixão, há interesse. Quando o Espírito vem, o interesse pelas coisas de Deus, mudam as nossas prioridades. Mais importante do que todas as tarefas que temos que fazer durante o dia é reconhecer de manhã a necessidade da presença de Deus na nossa vida. E experimentar a condução do Espírito na nossa vida. Amados irmãos e irmãs, o texto diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo. E diz mais adiante: a multidão se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. A perplexidade não era só por causa do dom de línguas, pela capacidade de se comunicar. O texto ele se repete, mas esses homens são galileus. Sabe o que significa ser galileu? A palavra Galileu vem de Goim, terra dos gentios, da gentinha, de gente desqualificada, misturada de várias raças. Não eram judeus puros, eram impuros. E isso dentro da hierarquia étnica, racial, judaica, era um desaforo. Alguns não tinham nem acesso ao templo por causa dessa impureza. E Deus pega lá os que estão no fim da fila e os faz pessoas diferentes. Os faz pessoas diferentes. E diz o texto da palavra: como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Meu irmão, minha irmã, como dizia o reverendo Kuhn, nós fomos levantados como igreja para falar das grandezas de Deus. Mas nós precisamos desejar ver. Completei 50 anos, alguns até assistiram o culto, participaram do culto, mas eu quero mais. Quero ver mais. Porque eu sei que o Deus que eu sirvo é infindável. As suas maravilhas são incontáveis. Eu já vi muita coisa, mas eu quero ver muito mais. Eu sei que Deus pode fazer muito mais. De formas as mais diferentes. As oportunidades são imensas. Você andando na rua, frequentemente Deus te dá a oportunidade de conversar com pessoas. E quando Deus te dá essa oportunidade, é uma oportunidade para você falar da razão, da esperança que há no seu coração. Ainda mais num momento que vivemos como nação, como país, em que as pessoas estão tomadas de desesperança, de falta de perspectiva. É necessário uma visão espiritual para nós podermos
crer que esse conjunto de coisas diabólicas que conspiram contra o bem-estar da população brasileira seja destruído pelo poder de Deus. Mas você tem que crer nisso. Você não pode ficar passível. E o crer nisso significa falar da razão, da esperança que há no seu coração. De um novo céu, uma nova terra, de um tempo novo. Quando olharam para Pedro e viram aquele homem falando com sotaque galileu, pensaram assim: como é que esse sujeito está anunciando as grandezas de Deus? Então Pedro, alguns, e sempre vai haver, esse alguns sempre vai haver, pessoas que quizás oprimidas pelo mal, comprometidas com outros valores, vão duvidar, vão questionar. Às vezes essas pessoas estão dentro da sua casa, às vezes estão dentro da sua família, às vezes estão dentro do seu lugar de trabalho. Não espere facilidade. Aliás, meu irmão, minha irmã, como é que você vai ver a manifestação do poder de Deus onde está tudo fácil? O poder de Deus se manifesta no obstáculo, se manifesta com os exércitos de Faraó atrás de você, se manifesta com o gigante querendo matar você. É ali que o poder de Deus se levanta em seu favor. Você vai estar no limite, você vai estar na fronteira, mas você vai ver o livramento de Deus. Você vai ver a ação poderosa de Deus. E eu posso dizer para vocês que eu tenho visto isso no decorrer desses anos todos. Ameaças, ataques, todo tipo de ameaça e ataques, eu tenho visto se levantar e tenho visto o Senhor derrubar. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor, e a sua presença está marcada na sua igreja pelo poder do Espírito Santo, para suscitar coisas novas na sua vida, para abrir portas na sua vida, para realizar sinais sobrenaturais, curas e maravilhas. A igreja, nessa sequência, na ação do Espírito de Deus, Pedro, diz o texto, e João foram ao templo para a oração da hora nona. É a sequência. Após a pregação, uma mensagem das mais simples, apenas recorrendo à herança bíblica e à história bíblica da promessa do Messias, que da raiz de Jessé sairia um rebento. E depois de pregar dessa maneira, da maneira mais simples, não havia grandes recursos intelectuais, havia só o poder do Espírito Santo. 3.000 pessoas se converteram. Ou seja, você e eu fazemos parte de uma estirpe de homens e mulheres vencedores. Você não está aqui. Você não está aqui para ser derrotado. Você está aqui para experimentar como Pedro a vitória. Diz o texto que, entrando no templo, viram um homem coxo de nascença. Um homem que, como eu disse, a semelhança do Galileu, era impuro, não podia entrar no templo. E então, Pedro disse para ele: olha para nós. E o homem olhou. E Pedro disse: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta. E aquele coxo ficou curado. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a riqueza da igreja no Pentecostes não são as propriedades, não são as moedas. A riqueza da igreja é o poder do Espírito Santo que está no nome de Jesus de Nazaré. Não sei se há algum obstáculo, já foi feita uma oração por cura nesse lugar, mas de repente a adversidade que Deus está levantando na sua mente está dentro da sua casa ou está dentro do teu lugar de trabalho, mas nada subsiste ao poder do Espírito de Deus. Se você tem de fato
uma ameaça contra você e contra a sua vida. Que não é necessariamente uma ameaça para tirar a sua vida, mas uma ameaça que impede o crescimento e a sua caminhada. Eu convido você a vir aqui à frente. Nós vamos orar por você. O Espírito de Deus está passeando neste lugar, pronto para manifestar cura, pronto para quebrar as cadeias. Se há alguma coisa que prende você, se há alguma coisa que está ameaçando a sua caminhada de fé, eu convido você a vir aqui à frente. Eu quero profetizar sobre a sua vida vitória, para que Deus derrube essa ameaça, para que Deus tire esse obstáculo do seu caminho. E obstáculo é aquilo que mais o inimigo coloca para que a sua caminhada seja impedida. Mas Deus tem os seus olhos postos sobre a terra, diz a Bíblia, em busca de homens e mulheres cujo coração é unicamente dele. Vamos ficar em pé. Se Deus tocou no seu coração, se você está enfrentando uma ameaça, se você está enfrentando uma adversidade que impede, que cria obstáculo, eu quero te convidar para chegar aqui à frente. Queremos orar por você, queremos orar pela sua casa, para que você possa dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos colocar todo o impedimento nesse altar. O Senhor, o nosso Deus, vai jogar por terra tais impedimentos, vai dar livramento, vai trazer libertação, vai trazer cura. O Senhor é Deus, aleluia, namasteria, namas. Aquele que abriu o mar, aquele que fez o povo atravessar o Jordão a pé enxuto, é o Senhor, é o nosso Deus, é o Deus de graça, é o Deus de misericórdia. É o Deus que pode todas as coisas. Santo, 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 Senhor Deus onipotente. Os céus e a terra estão cheios da tua glória. Glória te sejam dadas só, Senhor Altíssimo. Nessa noite, Senhor, reconhecendo a soberania do teu poder, reconhecendo, Senhor, que só pelo teu Espírito que traz vida, só pelo teu Espírito que traz cura, só pelo teu Espírito que traz libertação, só pelo teu Espírito que quebra o laço, despedaça a lança e lança os carros do adversário no fogo. Ó Deus, é pelo poder do teu Espírito, no nome de Jesus de Nazaré, o ressuscitado, é que nós clamamos pelos teus filhos, Senhor. Quebra o arco, despedaça a lança, lança os carros no fogo agora, Pai, em nome de Jesus. Tira esses obstáculos do caminho, para que os teus filhos possam ter pés como asas e possam voar alto, segundo o propósito que está no teu coração, para este lugar, para esta cidade, para cada família, Senhor. Faz a obra, Jesus, faz a obra, Senhor. Quebra, Senhor, todos os obstáculos. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Restaura, renova, pelo poder do teu Espírito Santo, segundo a promessa de Jesus, que Ele nos ensinaria o caminho a seguir. Toma pela nossa mão e conduze-nos, Senhor, por uma caminhada vitoriosa. Ó Deus, posso ver os céus abertos, Pai, e vendo homens e mulheres, famílias inteiras adentrando por essas portas, para a glória do teu nome. Vidas trazidas pelo Senhor. E, Senhor, creio que pela tua palavra tu vais usar cada um desses teus filhos, que estão vencendo grandes obstáculos, que estão vencendo dificuldades, que estão, Senhor, sendo usados por ti, para nessa caminhada, Senhor, estender as cordas desta tenda, no nome de Jesus. Abençoa, Pai, abençoa, Jesus. Visita, Senhor, cura, Senhor, liberta, Senhor. Faz a obra na vida e na família de cada um dos teus filhos, agora no altar, em nome daquele que venceu a morte, que está presente entre nós, o Senhor do reino,
Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Um aplauso ao Senhor da igreja. Um aplauso ao Senhor da vitória.